gente? Então, só colocando aqui. Beleza. Ontem na aula, então, a gente chegou a condensar aqui um conceito que está no próximo slide. E eu falei assim, eu não vou entrar nessa polêmica aqui agora não, porque não vai dar para eu explicar. Então, amanhã eu retomo um pouquinho isso aqui com vocês, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Quando a lei de 2005 surgiu, né? Essa lei aí, 11.107, que vai falar sobre questões gerais da formação dos consórcios públicos, ela traz muita coisa, ela esclarece muita coisa. Todos os entes federativos, eles estão aqui abraçados por essa lei, ou seja, embora seja uma lei federal, ela serve para todos, é uma norma geral, como está lá no artigo 1º, ó, leem aí. Essa lei dispõe sobre normas gerais para a União, Estados, Distrito Federal e municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências. Então, o que acontece? Então, essa lei que vale para todos, né? Todos os entes federativos, digamos assim, lá no artigo 6º, vai falar sobre a natureza jurídica desses consórcios públicos. Então, falamos ontem que, até chamei a atenção da Ana Paula, falei, a Ana Paula vai me perguntar isso e tal. E aqui, ó, o que é a natureza jurídica? Então, o consórcio público, acompanhem aqui comigo, vocês veem meu mouse, né? Circulando as palavras aqui. Ela pode ser de direito público ou de direito privado, ok? Então, eu já falo aqui na própria legislação que o consórcio público, ele pode ser uma pessoa jurídica de direito público e uma pessoa jurídica de direito privado. Se for consórcio público, pessoa jurídica de direito público, obrigatoriamente esse consórcio vai se dar na forma de uma associação pública. E o que é uma associação pública? Um tipo de autarquia que nós já estudamos. Esse tipo de autarquia, galera, é uma autarquia multifederada. E quando a gente fala que ela é uma autarquia multifederada, é porque ela não é uma autarquia comum, né? Quando o Estado de Minas Gerais institui uma autarquia. Não, ela é uma autarquia que vai ser criada para atender interesses comuns, não só do município, mas do município de Belo Horizonte, do município de Contagem e do município de Betim, ou ainda do município de Contagem e do Estado de Minas Gerais, certo? Ou ainda da União Federal com o Estado de Minas Gerais com o município de Belo Horizonte, e por aí vai. Então, ela é um tipo de autarquia multifederada, também conhecida como associação pública. Perfeito? Então, sabemos que os consórcios públicos, eles podem ter personalidade jurídica de direito público, são essas aí, né? E de direito privado. Está lá no artigo 6º da Lei 11.107 de 2005. Passado isso, olha que coisa que a própria lei faz com a gente, lá no parágrafo 1º. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Esse parágrafo, galera, ele é uma pedra no nosso sapato. Porque o que eu consigo entender com esse parágrafo? O que vocês entendem com esse parágrafo? Olha só. Então, eu falo que o consórcio público ele pode ser de direito público, consórcio público pode ser de direito privado. Lá no parágrafo 1º do artigo 1º, o consórcio público continua associação pública
ou pessoa jurídica de direito privado. Então, eu já sei que pode, tá? Só que quando chega lá no parágrafo 1º do artigo 6º, estejam comigo aqui, tá, galera? Não percam, não. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciada. O que vocês passam a entender com esse parágrafo 1º, artigo 6º? Alguém quer falar para mim? Antes de eu indicar voluntariamente. Estou esperando. Aí eu tô pensando aqui. Vamos Alguma pensar. coisa a ver com personalidade? Não sei. Como é que é, Ana? Desculpa, eu não te ouvi. Alguma coisa a ver com personalidade? Pois é. Tá escrito- Não, tem a ver com personalidade. Eu falo o seguinte, consórcio público pode ser o quê? Pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Beleza, não temos dúvidas quanto a isso, né? Mas no parágrafo 1º do mesmo artigo, ele fala o seguinte, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta. O que ele me faz entender, gente? O que me faz entender? Pessoas que sofram. Deixa eu só ver. Pessoas, né, que sofram bullying. Quase, Matheus. A administração indireta tem relação com a autarquia? Claro que tem. Matheus. Vou até repetir isso aqui e vou voltar para a gente entender uma coisa. A administração pública indireta, ela tem a ver com a autarquia, com empresas públicas, com sociedade de economia mista, com fundações e com consórcios públicos, tá, gente? Pelo amor de Deus. As últimas, sei lá, 10 aulas que a gente está estudando aqui, a gente está falando que a administração pública indireta, ela é formada por estas entidades que estão aí, né, prestando serviços públicos, prestando serviços de interesses públicos. Em alguns casos, nos casos da sociedade de economia mista e de empresas públicas... Ô, Júlio, desliga o seu sonho, que eu estou ouvindo a aula. Fazer duas coisas ao mesmo tempo dá ruim, hein? Então, prestar atenção em duas aulas, né? Mas você sabe que tem pessoas, por exemplo, meu marido, às vezes ele vai ver um vídeo no YouTube, enquanto ele está vendo um vídeo no YouTube, ele está lendo um artigo, lendo outra coisa. Se ele só vê o vídeo no YouTube, ele se desconcentra. Vocês já imaginaram isso? Eu sou um pouco assim, sério. Eu tenho que colocar sério. uma música para ler um livro, alguma coisa assim. Mas assim... Eu sou não, eu fico doida. Porque eu falo assim, mas a música ao mesmo tempo, você não precisa prestar tanta atenção, né? Mas assim, você quer ver um vídeo, assim, você quer prestar atenção numa aula, aí você pega um outro artigo que não tem nada a ver com essa aula para poder conseguir prestar atenção na aula. Entendeu? Muito louco, né? Gente, isso aí é a nossa cabeça de ser humano. Todo mundo tem déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, né? Que a gente fala. Porque a gente só não foi diagnosticado quando a gente era criança, né? Toda uma geração de adultos não diagnosticados, né? Mas eu acho que isso acontece demais, assim, com mais frequência com as pessoas, e quando você começa a raciocinar isso, é muito complicado, né? Então... Aí eu também acho. Mas é interessante a gente falar sobre isso, discutir sobre isso, porque a gente acha que não existe, ou então que isso aqui é um problema meu de desconcentração. Eu não consigo ler um livro, eu não consigo concentrar numa coisa só. O que tem de errado? Não tem nada de errado, né? Porque a gente, na verdade, a minha geração em especial, né? Assim, nós somos filhos de pais que nem levavam a gente para terapia, né? Hoje a gente ainda leva os nossos filhos para terapia. Então, eu acho que tem muito disso também. Então, a gente não foi diagnosticado nada,
né? A gente está sendo diagnosticado todo na fase adulta aí com TDAH, bipolaridade, outras síndromes assim, né? Que às vezes são mais sérias ou não. E o Júlio falando Ritalina na cabeça. É isso mesmo. Mas vamos lá, gente. Desculpa aqui o viajei no maionese, nem lembro por quê, lembrei. Porque o Júlio está assistindo 2 aulas ao mesmo tempo. Não. Vamos lá. O consórcio público. O que eu queria falar, Ana Paula? Mentira. Matheus, vamos lá. Matheus falou assim no chat, né? Ele falou, então eu acho que a gente está falando que o quê? Que a administração indireta tem relação com a autarquia. Claro que tem, né, Matheus? Porque autarquias fazem parte da administração indireta. Assim como as empresas públicas, assim como a sociedade de economia mista, assim como as fundações, assim como as autarquias, assim como os consórcios. Ok? Tá? Vocês entenderam isso? Isso aí é primordial para a gente entender o resto. Tá bom? Então, nós estamos estudando a estrutura da administração pública indireta mesmo. Tá bom? Mas aí, voltando para a discussão, é o seguinte. Eu tenho um artigo 6º que me fala que os consórcios públicos, eles podem ser pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Beleza. E daí? E daí que o meu parágrafo primeiro, olha só, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta. Vocês sentem que é como se eu estivesse excluindo, então, os consórcios públicos de direito privado? Leiam aí de novo. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração pública indireta. Uai, então quer dizer que o consórcio público de direito privado não faz parte da administração pública indireta? Alguém entendeu isso dessa forma que eu estou falando? Alguém não entendeu nada? Eu não entendi nada, não. Então fala, não entendi nada, né? Vamos lá, vamos retomar aqui então, porque esses pontos são pontos importantes, galera. Importantes para vocês entenderem, assim, é mais do que ficar entendendo e decorando conceito, eu quero que vocês entendam a própria estrutura em si da coisa, sabe? Vamos lá, Matheus. O que eu estou falando? O que eu estou falando aqui esse tempo todo? Que os consórcios públicos, eles podem ter personalidade jurídica de direito público, aqui, e personalidade jurídica de direito privado, aqui. Quem vai determinar isso? Não importa, não é isso que eu estou falando agora, tá? Eu estou falando que aqui no artigo 6º da lei que fala sobre consórcios públicos, ele dá essa possibilidade, tanto de ser de direito público quanto de ser de direito privado. Ok? São 2 personalidades jurídicas diferentes. O que acontece? Beleza, então tá ótimo, perfeito. Todo consórcio público, alguns vão ser de direito público, outros vão ter personalidade de direito privado. Beleza. Só que chega no parágrafo 1º, Matheus, olha só. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta. Será que quando a gente lê esse parágrafo 1º, eu não entenderia a seguinte questão? Vê se vocês entendem isso que eu estou falando aqui. Se o consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta, então o consórcio público de direito privado não integra a administração pública indireta. Vocês entendem isso? Da forma que eu estou explicando aqui? Uhum. Entenderam isso? Aham. Mais entendi.
Entendeu, Ana? Só que sabe o que que é o problema? Que não é para Não é para entender, não? não é para entender isso, sacou? A questão? Vamos lá. Meu Deus. Parágrafo. Então, por isso que eu falei que era uma polêmica, né? Na verdade, a gente está aqui discutindo uma polêmica e talvez uma. Não é uma falta de técnica na lei, não é isso, é porque ela dá essa vibe, ela dá essa viagem aqui para a gente, tá? Então, olha só, consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta. Mas eu não estou falando aqui, eu não estou falando, vou repetir, e vocês vão escrever no caderno bonitinho. A professora não está falando que o consórcio público com personalidade jurídica de direito privado não integra a administração pública. Eu não estou falando isso. Eu só estou falando quando eu leio aqui o parágrafo 1º do artigo 6º, moçada, ele está enfatizando que o consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados, ok? A ênfase, na verdade, que esse parágrafo existe é para falar que, se for consórcio público de direito público, ele vai fazer parte da administração pública indireta do município, do estado e da União, dos consorciados, daqueles estados, daqueles municípios que forem consorciados. O que acontece, gente, é porque é muito importante vocês entenderem que a própria lei, aqui no inciso 2º do artigo 6º, fala que pode ter consórcios públicos de direito privado. Entenderam? Ele não está excluindo da administração pública indireta, ninguém está excluindo da administração pública indireta que o consórcio público com personalidade jurídica de direito privado não integra. Ele só está enfatizando que o de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Entenderam isso? Olha só, vou explicar aqui para vocês, tá? Depois eu vou até dar um exemplo de uma questão que foi muito polêmica num concurso público, que falava exatamente sobre isso, né? Então, olha só, o consórcio público de direito público, tá, gente? Ele é uma pessoa jurídica de direito público? É. É criado por entes federados? É. O capital, ele é integralmente público? É. Tem uma autorização legislativa para ser criada? Tem. Então, beleza. Então, ele faz parte da administração pública indireta. Da mesma forma, o consórcio público de direito privado também. Ele é uma pessoa jurídica de direito privado? É. A lei autoriza que consórcios públicos possam ser de direito privado? Autoriza. Então, tá tudo bem. Ela é criada pelos entes federados? É. O capital, ele é integralmente público? É. Mediante autorização legislativa? Também. Então, uma coisa não está excluindo a outra. É só eu quero que vocês marquem esse parágrafo primeiro para vocês entenderem que o silêncio da lei aqui em relação ao consórcio público de direito privado não significa que o consórcio público de direito privado não faz parte da administração pública indireta. Faz parte da administração pública indireta, sim. E alguns autores, pessoal, entendem que não. Então, vocês podem, às vezes, encontrar nos livros alguns autores que vão falar que, em decorrência do parágrafo 1º do artigo 6º, o consórcio público, para fazer parte da administração pública indireta, ele tem que ter necessariamente personalidade jurídica de direito público, o que não é verdade, porque a própria legislação autoriza consórcios públicos de direito privado também. Ok? Ok, gente? Ok.
Então, tá bom. Eu fui com medo, eu não vejo a cara de vocês, uai. Nem sei quem está me ouvindo de verdade. Por isso que eu fico assim, eu quero resposta, sabe? Conversem comigo. O Júlio tá ali. Mas, né? Então, assim, eu preciso que vocês entendam ou que estejam me ouvindo, tá? Vou dar um exemplo, tá? O exemplo é o seguinte, para vocês entenderem. Existe um consórcio que chama Grande Recife Consórcio de Transporte. Grande Recife Consórcio de Transporte. Que foi a primeira experiência no Brasil de consórcio dentro desse setor de transportes, tá? Por isso que eu estou me referindo a ele. Quem que são os consorciados aqui nesse caso? Nesse Grande Recife Consórcio de Transporte? Os consorciados eram os municípios de Recife e o município de Olinda, né? Até porque é uma área ali super turística, né? Quem vai para Recife, vai para Olinda, enfim, Grande Recife, ok? Então, beleza. O primeiro artigo dessa lei, ele fala o seguinte, né? Ele vai estabelecer o seguinte: fica ratificado o protocolo de intenções constante no anexo dessa lei, celebrado entre os municípios de Recife, o município de Olinda e o estado de Pernambuco. Então, quem são os consorciados? Município de Olinda, município de Recife e o estado de Pernambuco, porque esses dois municípios, para quem não sabe, ficam em Pernambuco, tá bom? Então, beleza. Para quê? Qual o objetivo? Para promover a gestão associada plena do sistema de transporte público coletivo de passageiros da região metropolitana de Recife, através do consórcio público, nos termos do artigo 241 da Constituição e da Lei Federal 11.107 de 2005. Tá? Aí o parágrafo 1º, tá, gente? Só estou lendo aqui o artigo e o parágrafo. Fica autorizada a criação do consórcio de transportes da região metropolitana do Recife, sob a forma de uma empresa pública. Não é sob a forma de uma autarquia ou de uma associação. Então, obrigatoriamente, eu estou falando de direito privado, né? Sob a forma de uma empresa pública, nos termos previstos no protocolo de intenções, mencionado no artigo anterior, sendo uma pessoa jurídica de direito privado, multifederativa, com autonomia administrativa e autonomia financeira. Então, o que eu quero dizer? Que nas leis que instituem os consórcios públicos, a própria lei vai falar se aquela pessoa, se aquele consórcio que está sendo criado, ele vai ter personalidade jurídica de direito público ou vai ter personalidade jurídica de direito privado, ok? Então, a própria lei que vai falar. Então, não pensem, gente, que esse parágrafo 1º, o que eu quero falar é isso, tá? Não pensem que esse parágrafo 1º do artigo 6º, que está aí com esse raiozinho aí, é para excluir os consórcios públicos com personalidade jurídica de direito privado. Não, não é. Mas é um tema complexo, existem controvérsias. Na hora de fazer concurso público, acaba que tem bancas diferentes. Mas, olha que interessante. Eu vou até abrir uma página de Word aqui para mostrar para vocês aqui. Vocês veem ainda, né? Vejo. Beleza. Então, deixa eu só copiar um negócio aqui para mostrar para vocês. Olha essa frase aqui.
Isso aqui foi uma prova de concurso, tá, gente? De procurador do Estado do Mato Grosso. Só para vocês verem como que acontece. De acordo com a lei, detalhe, 11.100 2005, né? Já estaria errado aí. Porque ela é de 2005, não é, gente? Ou eu tô confundindo? Vou até olhar aqui, peraí. 2005, né? Ou seja, se o enunciado já veio em 2007, a pessoa já ia poder marcar que estava errado. E aqui era para você falar se a questão ela é certa ou a questão é errada, tá? Então, eu vou ler e aí quem souber me responde. De acordo com a lei número 11.107, o consórcio público constituirá associação pública, integrando a administração indireta dos entes da federação consorciados ou pessoa jurídica de direito privado. Eu vou fazer ela assim, pequenininha aqui. Não sei onde que eu ponho. Peraí. Eu queria deixar ela pequenininha, mas não dá. Ixi. Beleza. Pessoal, vocês estão aí ainda? Tô. Só você, Ana, que tá aí? Cleusa, Sara, Eu tô aqui. Luciano, que tá sumido, Opa, tô aqui. Inara. Tô aqui Estou. também. A gente vai fazer chamada, gente, que aí eu fico feliz. Porque se você Matheus, eu sei que tá aí. Porque eu fico muito vendida aqui sem ver enxergar vocês, tá? Por isso que eu fico chata, assim. Mas vamos lá. De acordo com a lei, eu quero. Concurso, vamos supor que se essa pergunta fosse da vida de vocês, tá? De acordo com a lei 11.107, o consórcio público constituirá uma associação pública, integrando a administração pública indireta dos entes da federação consorciados, ou pessoas jurídicas de direito privado. Essa questão está certa ou está errada? Vamos levantar as mãozinhas, assim. Quem acha que está certa? Levanta a mãozinha só para eu ver. Júlio, Cleusa, Sara, Matheus. Então tá. 4 pessoas aqui. Quem acha que está errada agora? Vocês abaixam essas mãozinhas aí. Quem acha que está errado? Ana Paula. Pamela, Luciano, Cleusa. Vocês não estão achando é nada na história. Eu acho que tá errado também. Tá errado? Eu já tinha levantado a minha mão, professor. Você não viu minha mão, não? Eu baixei. Sim, mas você tinha falado que estava certo. Eu tô perguntando agora quem acha que tá errada. Ah, tá. Eu levantei de novo a mão, então. Deixa eu baixar a mão. Não, por isso que eu nem considerei. Então, olha só. Pessoal, essa questão foi considerada certa. Foi considerada correta. Por quê? Aqui, o que ela está falando? Que, de acordo com a lei, que vão ser esses artigos primeiros e os artigos 6º, né? Basicamente, o consórcio público, ele pode. Então, primeira coisa que a gente tem que analisar: ele pode constituir uma associação pública? Bom, olha lá, parágrafo 1º. O consórcio público constituirá associação pública. Tá.
A associação pública sempre é uma pessoa jurídica de direito público? Sempre. Ok? Consórcio público que tem personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciado? Sim. O consórcio público pode ser uma pessoa jurídica de direito privado? Sim. Então, essa resposta está certa. Olha só. De acordo com a lei, o consórcio público constituirá associação pública? Sim. Ou uma pessoa jurídica de direito privado? Sim. Então, não tem nada errado. É a forma de escrever. Porém, como a gente tem o parágrafo 1º do artigo 6º, que fala que o consórcio público que tiver personalidade jurídica de direito público, ele integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Este é o ponto da questão, tá? Entenderam, moçada? Qual que é a questão? É polêmico, então é difícil, pela própria escrita da lei. Às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de perceber e entender que consórcios públicos de direito privado também fazem parte da administração pública indireta, porque parece que o parágrafo 1º aqui do artigo 6º, ele está excluindo, e ele não está excluindo nada. Ele está só enfatizando que aqueles consórcios públicos de direito público vão fazer parte de todas as administrações públicas indiretas dos entes federativos que estiverem envolvidos ali. Então, por exemplo, não no exemplo que eu dei do consórcio aqui do Recife, porque nessa lei do Recife fala o quê? Que vai ser uma pessoa jurídica de direito privado, então já não vale. Agora, se fosse uma empresa se fosse um consórcio com personalidade jurídica de direito público, ele integraria a administração pública indireta do município de Recife, indireta do município de Olinda e também a administração pública indireta do estado de Pernambuco, de todos os entes associados, entenderam isso? Eu estou trazendo uma polêmica. É fácil de entender? Não sei. Mas quando vocês lerem, lembrem-se dessa polêmica. Que alguns autores, às vezes, eles mencionam que os consórcios públicos de direito privado não fariam parte da administração pública indireta. Mas não é isso que a lei está falando. Ela não está sendo tão clara quanto ela é para falar dos consórcios públicos de direito público. Mas ela não está falando que os consórcios públicos com personalidade jurídica de direito privado não integram a administração pública, ela não fala nada. Ok? Então, eu quis voltar nessa polêmica aqui para a gente entender. Sem prejuízo, gente, do conceito que nós construímos ontem, que é os consórcios públicos, prestem atenção, os consórcios públicos são entidades interfederativas sempre, sempre. Por quê? Entidades interfederativas são entidades que estão o quê? Que possuem aí mais de um município, ou mais de um estado, ou um município-estado, ou município-estado-união, ou só união-estado, sei lá. Mais de um ente federado consorciado, ou seja, a fim de realizar gestão de serviços públicos importantes, tanto para um quanto para outro. Ok? Então, olha só. São integrantes da administração pública indireta? São, sempre, dotadas de personalidade jurídica de direito público ou dotadas de personalidade jurídica de direito privado, ok? Criadas com o objetivo de realizar a gestão consorciada dos serviços públicos. Às vezes, para promover
esse transporte entre as pessoas dos municípios de Recife e as pessoas do município de Olinda, seria legal. Então, para nem Recife, nem Olinda assumir esses custos sozinho, o que eu faço? Eu faço um consórcio. Por exemplo, Belo Horizonte e Lagoa Santa. Poderia ter um consórcio entre esses dois municípios, estou dando um exemplo, pensando aqui na minha cabeça, para promover uma integração de transporte público coletivo entre os passageiros de Belo Horizonte e Lagoa Santa. Eu nem sei se tem, às vezes até tem, né? Deve, não sei. Você sabe, Júlia? Eu sei que é de Lagoa Santa. Você que está indo, né? Vai. Não sabe, né? Esse povo que não é usuário do transporte público, né? Enfim, também não sei, mas eu falando que seria super interessante, né? Porque é uma cidade super próxima, que tem muita movimentação Belo Horizonte, Lagoa Santa, né? Mas eu também não sei te dizer. Beleza? Ok, gente, em relação ao conceito? Então, leiam, debrucem-se neste conceito. Não acabou a aula, não. Calma aí. Debrucem-se neste conceito, entendam, tirem suas dúvidas e vai ler, vai estudar, vai tirar as dúvidas a partir daí. O que eu tenho que saber, moçada? Quem que pode participar dessa ideia de consórcio público? Quais são os entes federados que participam dos consórcios públicos? Pode ser a União com os estados, pode ser a União com o Distrito Federal, pode ser algum estado com o Distrito Federal, pode ser um município com o distrito, município com o estado, e por aí vai, tá? Pode até ter consórcios públicos entre União, Estado de Minas Gerais e município de Belo Horizonte, por que não? Tá? Então, só podem ser integrados por esses participantes, por esses entes aqui, tá bom? E aí, lá no artigo 1º, parágrafo 2º da mesma lei, vai falar o seguinte, deixa eu até abrir a lei aqui para mostrar para vocês, eu vou puxar aqui, ó. Artigo 1º, então, parágrafo 1º nós já lemos, já discutimos, e o parágrafo 2º, olha aqui, ó. A União Federal, a União, somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. O que eu estou falando aqui, pessoal? Nesse parágrafo 2º do artigo 1º, que a União ela pode participar de consórcios públicos? Pode, mas ela não pode participar de consórcios públicos diretamente com o município. Então, ela não pode pular essa esfera estadual, sabe? Então, por exemplo, o município de Belo Horizonte, o prefeito é super próximo aí do presidente, estou dando um exemplo aqui aleatório. E aí eles tiveram uma ideia de fazer um consórcio em que um dos partícipes seria o município de Belo Horizonte e o outro partícipe seria a União Federal. A União Federal, gente, lá no artigo, por força aqui do artigo 1º, parágrafo 2º, a União Federal ela só vai participar desse consórcio público se o Estado de Minas Gerais quiser entrar também, tá? Então, obrigatoriamente, para essa história aí do amigo prefeito de Belo Horizonte, que é amigo do presidente do Brasil, estou dando um exemplo fictício, para eles conseguirem formar um consórcio público, eles vão precisar, obrigatoriamente, de chamar o Estado de Minas Gerais, tá bom? Quando envolver a União, tá, galera? Quando envolver a União. Quando envolver o Estado e os municípios, tudo bem. Quando envolver somente municípios, tudo bem também, tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Nesse consórcio que eu falei do transporte da região Recife e Olinda, nós temos que lá, quem são os consorciados? Município de Olinda, município de Recife e o estado de Pernambuco.
A União poderia participar? Poderia, porque o Estado de Pernambuco faz parte, tá bom? Então, exemplificando essa regra aqui, a União, por exemplo, só poderia participar desse consórcio público em que tem municípios, qualquer que sejam eles, se o Estado ao qual esses municípios pertencem também fizer parte do consórcio, tá bom? Então, um exemplo nessa mesma linha, né? Então, a gente tem os seguintes associados: o Estado de Pernambuco, município de Olinda e o município de Recife. Agora, por exemplo, João Pessoa, não sei quem já foi em João Pessoa, fica na Paraíba, fica em outro estado, certo? Então, mas acho que umas 2 horinhas aí, Recife e João Pessoa, tá? Vamos supor que João Pessoa quer participar também desse consórcio para ter também um transporte público que leva as pessoas de Recife para João Pessoa, suponha. Aí, nesse caso, a União Federal ela só vai poder participar desse consórcio se, além do estado de Pernambuco, o município de Olinda e o município de Recife, vai querer entrar também o município de João Pessoa e, obrigatoriamente, quem vai ter que entrar? O estado da Paraíba, onde fica João Pessoa. Porque a União Federal, ela só faz parte de consórcios em que também façam parte os estados em que aqueles municípios se situam, sabe? Então, não pode ter, assim, eu não posso pular a esfera estadual aqui, do estado ao qual, no qual o meu município se situa, no caso de Belo Horizonte, Minas Gerais, tá bom? Ok? Deixa eu pensar se eu vou falar sobre isso aqui. Gente, aqui acabou, tá? Vamos só, tem mais um pouquinho aqui, vamos só falar aqui sobre a instituição, alteração e extinção de consórcios públicos. Dá para ir mais um pouquinho? Dá? Dá. Então, vamos lá, eu paro aqui, tá? É fácil isso aqui. O que acontece, Ana? Para instituir um consórcio público, esse procedimento, ele está previsto lá nessa lei 11.107, tá? Então, assim, se eu quero saber qual que é o procedimento, eu tenho que ir na lei 11.107. Se eu não quero saber, eu não vou na lei, mas para nós, a gente vai lá procurar na lei. E aí, pessoal, já adiantando o processo aqui para vocês, eu falo que existem 2 requisitos formais que têm que ser preenchidos para essa formação desse consórcio. O primeiro chama Protocolo das Intenções e o segundo é uma ratificação por meio de lei de cada entidade consorciada. Vamos lá, tá? O que seria aqui o protocolo de intenções? É um instrumento pelo qual os interessados manifestam a intenção de celebrar o acordo para a constituição do consórcio público, definindo as condições para a instituição deste. Ou seja, o município de Contagem, o negócio é o seguinte: eu aqui, município de Belo Horizonte, a gente está pertinho, está coladinho, então vamos estabelecer um serviço de limpeza urbana que atenda os 2 municípios? Vão fazer um consórcio público? Vão. Então, vamos protocolar as nossas intenções de celebrar um acordo para constituir? E aí, gente, lá no artigo 4º da Lei 11.107, fala lá uma série de elementos que precisam ter aí nessas intenções, e são muitos mesmo. Então, assim, denominação do consórcio, qual é a finalidade, por quanto tempo, onde vai ser a sede, quem são os entes da federação consorciados, a indicação da área de atuação, e por aí vai, tá? E por aí vai. A segunda coisa é o seguinte: eu preciso
eu tenho o protocolo das intenções. Então, assim, ó, o município de Contagem, ó, minhas intenções em relação a você são essas. Aí, município de Contagem, e as minhas são essas. Vamos assinar um acordo? Vamos. Só que não é um acordo comum, como era pensado até 2005. Na verdade, uma formação de uma personalidade jurídica, com CNPJ e tudo mais, tá bom? Então, o que vai acontecer? Esses ex-federativos que foram lá e manifestaram as suas vontades, ok? Eles vão protocolar as intenções em fazer esse consórcio. Se, e somente se, der alguma falha, um município não conseguir cumprir prazo e tudo, tem alguma... esqueci a palavra. Tem alguma sanção? Não tem, porque era só uma intenção. Eu ainda não formei nada, sabe? Eu ainda não formei aquele consórcio, era só uma intenção. Mas se eu levo até o Poder Legislativo para ratificar esse protocolo das intenções, pessoal, lá na esfera do Legislativo, vai vincular as intenções por meio de uma lei de cada um dos consorciados, ou seja, uma lei do município de Belo Horizonte e uma lei do município de Contagem, tá bom? Então, eu tenho esses dois requisitos formais. Eu protocolo as minhas intenções com aquele consórcio público, ok? E, para ele ser válido propriamente dito, essas intenções devem ser ratificadas por meio de lei, tá bom? Então, isso aqui é para quando a gente estiver querendo tanto criar, né, quanto alterar ou extinguir aqui os consórcios públicos, tá bom? Para extinguir o contrato do consórcio público, pessoal, a lei, lá no artigo 12, eu até coloquei artigo 11 e 12, que vai falar sobre isso, vai falar que tem uma necessidade de aprovação do instrumento público pela Assembleia Geral, tá? Então, se eu quiser extinguir ou alterar esse consórcio público, as regrinhas são nos artigos 11 e 12, tá? 11 e 12, que nesse caso o presidente da República também, mas o chefe do executivo, ele tem que ter poderes para fazer isso, tá bom? Ele vai poder extinguir esse consórcio público. Mas essa extinção, ela vai se dar pela Assembleia Geral, né? Então, assim, todo mundo decide, ratifica mediante lei, e aí também se extingue, da mesma forma que foi criada, tá bom? A própria legislação também permite que o ente federado saia voluntariamente do consórcio público, né? Às vezes ele entrou e quer sair, só que aí a gente vai ter que entender se, neste caso, o representante do executivo, né, ele tem esse direito também. Mas aí a gente tem que ler na lei de cada uma das associações, de cada um dos consórcios, tá bom? Beleza? Fácil, tranquilo, não importa muito. Eu só quis colocar aqui para vocês os artigos, depois vocês dão uma lida, que são várias formalidades que estão nesses dois artigos aqui. Artigo 11 e 12, quando falar de extinção, e artigo 4º, quando falar dos dois requisitos, tá bom? Beleza, turma. Deixa eu ver. O que você está rindo, Júlio? O que você está rindo aí de mim? Vai deixar para a próxima aula?
Porque já ficou tenso as informações? Leitura labial. Então, beleza, gente. Então, entendam aqui comigo o que eu estou querendo dizer. Que aqui, na verdade, é só para vocês marcarem quais são os artigos que são importantes para a gente falar de instituição e extinção. Todas as personalidades jurídicas da administração pública indireta, nós falamos como elas são criadas e como elas são extintas. E no caso aqui, elas são criadas a partir de 2 movimentos: protocolo das intenções e a ratificação dessas intenções por meio de lei, tá bom? E aí, gente, se vocês... Eu vou até abrir aqui só para vocês verem o artigo 4º, aqui, ó. Olha aqui porque que eu não estou sendo específica, tá? Tipo assim, professora, então fala aí quais são os requisitos. Olha aqui, que eu coloquei só o artigo 4º. Ó, o artigo 4º aqui, ó. Tá? Até aqui. Tudo isso aqui são os requisitos dessa carta de intenções. Então, olha só. Tudo isso aqui tem que existir. Nós vamos ficar lendo isso aqui? Não, nós não vamos ficar lendo. Depois vocês dão uma lida, correm o olho aí dentro da lei, tá bom? Combinado? Porque é grande e é muito coisa de leitura. Tipo assim, igual aqui. São cláusulas necessárias ao protocolo de intenções. Denominação, finalidade, prazo de duração e sede. Identificação dos entes da federação. A indicação da área de atuação. Previsão de que o consórcio público é associação pública, ou seja, pessoa jurídica de direito público, ou pessoa jurídica de direito privado. Tá bom? E por aí vai. Então, tem que ler, tem que... É mais ou menos vocês entenderem aí qual que é a ideia. Tá bom? Beleza, gente? Tranquilo? Eu não vou falar aqui o restinho da aula, porque eu sei que já deu para cansar, porque realmente essa matéria foi um pouquinho cansativa, né? Não sei se é só para mim ou para vocês também. Aí falta falar só sobre o contrato de rateio e o contrato de programa, que aí eu falo na quinta-feira que vem, tá bom? Pode ser assim? E aí vocês estão liberados para vocês descansarem bastante aí no fim de semana. Tá bom? E no feriado, né? Acho que vocês vão ter feriados também. Tá? Então. Tchauzinho, professor. Beijo para vocês. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando aí, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.